que o meditar do meu coração, que as palavras dos meus lábios sejam agradáveis na presença do Senhor, rocha nossa, redentor nosso. Amém. Irmãos queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus nessa noite no Evangelho segundo João. Evangelho de Deus, conforme João escreveu. Palavra do Senhor, poderosíssima palavra, que nos confronta, que nos conforta, que nos edifica na presença de Deus. Você veio nessa noite para oferecer louvores a Deus, para confessar os seus pecados. Nós viemos para isto. Nós viemos atendendo a santa convocação do Senhor, chamado do Senhor, a fim de que comparecêssemos diante dele para oferecer a ele o louvor que lhe é devido. Mas nós viemos também aqui nessa noite para ouvir a sua voz, para ouvir aquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações. E eu quero compartilhar nessa noite um texto com vocês que é um dos mais maravilhosos de toda a Escritura Sagrada. Ele é o texto que normalmente nós chamamos de texto áureo da Bíblia. É uma pérola de grande valor. João 3,16. E é neste verso que nós vamos nessa noite ouvir a palavra do Senhor. João 3,16. E eu queria convidar você a que pudesse ler junto comigo, num coro, esse versículo. Versículo pequeno, nós vamos ler juntos o que diz esse texto. Você conseguiu abrir? Alguns que sabem de cor, estão memorizados. Vamos ler juntos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Amém. Título do nosso sermão nessa noite: o supremo amor de Deus pelo pecador perdido. O supremo amor de Deus pelo pecador perdido. Meus irmãos, essa certamente é a passagem das Escrituras mais conhecida por todo o mundo cristão. João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Uma das mais lindas e maravilhosas declarações de Deus aos homens. Tão pequena, não é verdade? Mas tão rica, tão curta e tão, ao mesmo tempo, tão cheia de alegria incomparável. Um texto tão pequeno, tão compacto, tão curtinho, tão breve, mas um texto cheio de alegria indizível, incomparável. Se o Evangelho é o coração de Deus revelado aos homens, se o Evangelho é o coração de Deus aberto aos homens, acessível aos homens, nós podemos considerar então que João 3,16 é o centro energético desse coração. É o centro poderoso do coração de Deus. A extensão, meus irmãos, a extensão das verdades que estão contidas aqui neste versículo que nós declaramos juntos, que nós lemos juntos nessa noite, que nós professamos como uma profissão de fé da igreja. Nós cremos que Deus é amor, e nós cremos que Deus nos ama, e nós cremos que Ele deu o seu Filho para morrer por nós, e nós cremos nisso absolutamente. E a extensão das verdades que estão aqui contidas neste versículo é simplesmente algo
poderoso, extraordinário, impactante. Tem o poder de derrubar as barreiras mais resistentes do coração pecador caído. São palavras do próprio Senhor Jesus falando a Nicodemos, um dos mais destacados líderes da religião de Israel naqueles dias. Vocês conhecem a história de Nicodemos, começa bem no início do capítulo 3 do Evangelho de João. Ele vai encontrar Jesus à noite. Ele está incomodado e querendo resolver algumas questões do seu coração, conversando diretamente com Jesus. Jesus havia falado para aquele homem sobre nascer de novo, sobre o novo nascimento, como um pré-requisito para que ele pudesse entrar no céu. E não somente ele, mas a todos os homens de todas as eras, de todas as partes deste mundo. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Jesus havia falado àquele homem naquela noite, havia falado a Nicodemos. Ele havia falado para ele sobre ser isto uma obra soberana, poderosa do Espírito Santo no coração do homem pecador. É Ele, o Espírito Santo, quem opera esse novo nascimento, quem faz essa obra, quem realiza este feito extraordinário, maravilhoso. Jesus havia falado para aquele importante mestre judeu de seus dias que ele, Jesus, seria erguido sobre a terra numa cruz. E ele disse que Deus já havia falado disso lá no deserto, quando Moisés levantou uma serpente numa haste. E então Jesus diz, quando Moisés fez isto, ele estava pré-anunciando o Evangelho, pré-anunciando que eu seria erguido sobre a terra, e todo aquele que olhar para mim, este será salvo, terá vida eterna. Esse é um tesouro incomparável, vida eterna. É o que todos nós aqui precisamos. É um tesouro que Deus já colocou na mão de muitos aqui hoje. E eu digo muitos porque talvez alguns ainda não tenham tomado posse, ainda não tenham recebido este grande tesouro em suas mãos pela fé. A maioria de vocês, acredito eu, possuem esse tesouro. A maioria de vocês, a grande maioria de vocês aqui hoje, acreditam firmemente em Jesus, o Filho de Deus, como Senhor e Salvador, Redentor, o único caminho que nos leva ao Pai, o único acesso ao Pai. João 3,16 é, portanto, a continuação disso que Jesus estava falando com Nicodemos. Mas às vezes, quando no passado eu lia esse texto, ainda no princípio da minha fé, e talvez, quem sabe, você se identifique com isso, eu sempre gostei muito da história de Nicodemos, daquele impasse entre intelectualidade e revelação do céu. Como eu posso nascer de novo? Voltando outra vez para a barriga da minha mãe? Nicodemos. Às vezes eu idealizo, eu imagino Jesus dizendo: amigo, você é mestre e você não entende estas coisas. Eu sempre gostei muito dessa narrativa do Evangelho de João. Mas eu confesso a vocês que durante muito tempo da minha vida cristã, eu lia isso e eu chegava no versículo 15 e tudo tinha terminado daquela conversa entre Jesus e Nicodemos. Nós somos às vezes levados por essa sensação, porque a partir do 16 você tem um título em negrito. Mas a verdade é que o que nós temos no versículo 16 é a continuação do que Jesus está conversando com Nicodemos. Ele está dizendo para aquele homem: Deus, Nicodemos, amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o Filho dele, para que todo aquele que crer nesse Filho
não pereça, não morra, não seja condenado eternamente, mas tenha a vida eterna. É a continuação de tudo que Jesus estava falando naquela noite àquele homem. Toda pessoa que crê em mim recebe vida eterna. E suponha você que Nicodemos tivesse questionado a Jesus naquela noite: mas como isso é possível? Apenas assim, crendo, apenas tendo fé e pronto. Por que haveria Jesus de ser assim tão simples para o homem? Como se isso fosse tão simples, não é? Imagine então Jesus sendo abordado por Nicodemos com estas indagações, e Jesus então responde a Nicodemos exatamente porque Deus, Nicodemos, amou o mundo de tal maneira. É possível, porque Deus amou o mundo. É possível apenas crendo ser salvo, Nicodemos. É possível que o homem tenha vida eterna apenas depositando fé no Filho de Deus. Isso é possível, Nicodemos, porque afinal Deus amou ao mundo de uma maneira incomparável, surpreendente, incalculável. Então eu gostaria que você olhasse comigo para esse texto e percebesse duas maravilhosas revelações, ou duas maravilhosas lições que saltam aqui neste versículo. A primeira delas nos fala de Deus fazendo algo surpreendente e incomparável. Deus verdadeiramente fez algo surpreendente. Ele fez algo incomparável. Não há nada, absolutamente nada, que possa ser comparado àquilo que Deus fez por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, é isto que Ele fez. Ele fez algo surpreendente, Ele fez algo incomparável, Ele amou o mundo. Você sabe o que isso significa? Isso significa a nossa redenção. Isso significa que nós não seremos mais lançados na condenação eterna. Significa comunhão com Deus. Significa a certeza de que os nossos pecados são perdoados. Significa para nós que Deus verdadeiramente nos ama de um modo surpreendente e de um modo incomparável. Ele nos ama. Jesus, ele, portanto, ao dizer estas palavras a Nicodemos, e ao fazer com que elas cheguem a nós ainda hoje, Ele quer que nós tenhamos em nosso coração, Ele quer que tenhamos em nosso coração que tudo a respeito da nossa salvação começa exatamente aqui, nesse ponto. Ao dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Jesus quer que nós tenhamos de forma muito absoluta, de forma certa, precisa, indubitável, segura em nosso coração, que tudo o que diz respeito à nossa salvação começa, meus irmãos, exatamente nesse ponto aqui, em seu amor. Começa no amor de Deus. E o amor de Deus é a causa primeira da nossa redenção. É a causa principal, primeira, magnífica de nossa salvação. Nada fora de Deus, escute isso, nada fora dele, nada fora de Deus, absolutamente nada o moveu a nos amar. Não somos nós a origem do amor de Deus por nós, mas Ele mesmo é a origem do seu amor, Ele mesmo é a razão do amor dele por nós.
A salvação começa em Deus e ela termina nele mesmo. E a salvação não passa em nós em nenhum sentido, como se de nós dependesse a nossa salvação. Ainda bem. Porque se a minha salvação dependesse da minha fidelidade, eu estava numa situação bem ruim. E eu imagino que você não é melhor do que eu. Nada fora de Deus. Nada fora de Deus o moveu a nos amar. O seu soberano prazer. O soberano prazer de Deus. O prazer da sua vontade. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 1, ele chama isso de o beneplácito prazer de Deus. O beneplácito do prazer, da vontade de Deus. A alegria em Deus, em operar salvação. Ele se alegra em salvar pecadores. Deus está muito satisfeito em amar pecadores. Ele está muito satisfeito. Ele está muito feliz consigo mesmo, porque Ele ama pecadores, porque o seu amor é dirigido a nós. O prazer de Deus, o prazer da sua vontade em nos salvar, é a motivação do amor dele por nós, do amor que nos redime. Não tente, por favor, não tente encontrar fora de Deus uma causa para o amor dele em seu favor. João diz na sua primeira carta, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. É doloroso saber como igrejas que se dizem cristãs, homens que se dizem teólogos e mestres, eles conseguem corromper tão facilmente essa verdade. E conseguem fazer com que as pessoas acreditem que Deus as ama porque elas provocam o amor de Deus. Porque elas têm o poder de mover Deus. Mas como pessoas tão pequenas como eu e você podemos mover um Deus tão grande, tão insuperável, tão soberano? Você acredita mesmo nisso? Então deixe-me dizer a você, a medida de sua adoração e a medida de seu louvor e de sua alegria em Deus, ela será muito pequena se você acredita que você consegue mover o coração de Deus em sua direção. Porque daí você precisará considerar firmemente que há alguma coisa em você, ou que existem algumas coisas em você que são boas o suficiente para tocar o coração de Deus. E se há alguma coisa tão boa assim em você ou em mim, capaz de tocar o coração de Deus e movê-lo na nossa direção, então certamente nós o louvaremos por isso, nós o bendiremos por isso, nós o adoraremos por isso. Sim, é verdade. Mas esta será uma adoração e um louvor muito raso. Porque o louvor e a adoração que ultrapassa os limites de nossa insignificância só é possível quando nós reconhecemos que não há nada em nós capaz de provocar o amor de Deus por nós, mas Ele decidiu nos amar. Aleluia! Então nós somos capazes de olhar para nós mesmos e, espantados, perguntar: como? Por quê? Como Ele pode me amar? Como Ele pode me querer? Eu quebro a sua lei, eu transgrido os seus mandamentos, eu faço o que não agrada a Ele mais do que faço o que lhe agrada o coração. Eu vivi perdido e errante,
buscando os meus próprios prazeres e satisfazendo a minha própria vontade pecaminosa. Eu estava cego, morto e perdido, sujo. Ele veio a mim. Por quê? Como isso pode ser possível? Não encontrar a resposta para essas perguntas, ou pelo menos as respostas humanas que se encaixem intelectualmente a estes questionamentos, é o que nos move a render a Deus todo o louvor e glória que é devido ao seu nome. Porque tiramos de nós a causa do seu amor por nós. Não tente encontrar fora de Deus uma causa para o amor dele. Uma das mais terríveis, uma das mais horrendas, uma das mais vis ofensas que alguém pode praticar é tentar atribuir alguma coisa ou algum ser fora de Deus a causa da sua própria salvação. Não o desonre, achando que você foi muito esperto e decidiu então ser salvo por Jesus. Acredite, não o ofenda pensando isso, não ultraje o sangue da eterna e nova aliança, imaginando que alguma coisa fora dele pode promover um amor tão incomparável como este amor. Verdadeiramente, se alguém pensar acerca da origem da sua salvação como sendo o seu mérito pessoal, se você pensar na origem da sua salvação como sendo começada nos seus méritos pessoais, se você os possui, se você os tem, então verdadeiramente este pensamento, ele não passa de uma imaginação diabólica. Calvino, grande reformador de Genebra, ele disse que as palavras de Jesus aqui, em João 3,16, nesse trechinho de João 3,16, as palavras de Jesus aqui apontam para aquela que é a fonte de nossa salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Jesus está dizendo, esta é a fonte da nossa salvação, o amor de Deus por nós. Ele diz mais, ele diz que Jesus falou isto para que não pairasse em nosso coração nenhuma dúvida. Pois não existe, escute que coisa maravilhosa, quando eu li isso eu senti o meu coração cheio de gratidão. Ele disse, porque não existe nenhum céu calmo, não existe nenhum céu calmo onde nossas mentes possam repousar enquanto não nos aproximarmos do gracioso amor de Deus. É lá, a nossa mente descansa no céu, embora os nossos pés estejam na terra. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz, pensem nas coisas de cima, do alto, que a mente de vocês esteja no alto, em Cristo, onde Cristo habita, onde Cristo está, no céu, à destra do Pai, à direita do Pai. Mas a nossa mente não vai chegar nesse céu de repouso. E talvez esta seja a grande questão de pessoas agora. Por que a minha mente não repousa no céu? Porque os meus pensamentos, as minhas ideias, a minha cabeça, aquilo que eu sou não está descansando no céu, embora eu esteja ainda na terra. Então aproxime-se do gracioso amor de Deus. Contemple-o naquilo que Jesus diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Veja o amor dele. Experimente o amor dele. Chegue junto do amor dele. O que temos aqui na Escritura nos mostra que a obra de Cristo para a nossa salvação é um resultado do amor de Deus por nós. Ele vai à cruz
porque Deus nos amou. Precisamos então perceber algo aqui. Note, precisamos perceber nestas palavras iniciais do versículo 16, que ao colocar o amor de Deus como causa primeira e fonte contínua, permanente de nossa salvação, o Senhor quer que tiremos os nossos olhos de nós mesmos. Ele quer que tiremos os olhos de nós mesmos. E onde Ele quer que nós coloquemos os nossos olhos, então? Ele quer que nós desviemos os olhos de nós para colocarmos estes olhos na misericórdia de Deus. Ele quer que nós enxerguemos a misericórdia de Deus. Deus teve misericórdia de nós. Precisamos tirar os olhos de nós mesmos, colocar os nossos olhos na misericórdia. Ele amou o mundo. Isso é misericórdia demonstrada. É a santa disposição de Deus de dar a miseráveis o que eles tanto precisam. É colocar no coração dele, na nossa própria miséria, é atar o coração dele à nossa condição natural quando caídos em pecado. Ele amou o mundo, diz o texto que nós lemos. E eu sei o quanto essa expressão tem colocado cristãos ao longo dos séculos, especialmente desde a Reforma Protestante, em crise e em debates quase sem fim. E alguns têm lido isso e têm dito: Deus amou cada pessoa de todas as eras, cada um e cada pessoa. Deus amou o mundo. Essa é uma leitura bem desajuizada do texto. Ela é uma leitura que não se sustenta diante do testemunho das Escrituras. Ele amou o mundo, e o sentido disso não pode ser cada pessoa do mundo. Eu sei que as pessoas não querem ouvir isso. Elas não gostam de ouvir isso. As pessoas que não estão unidas a Cristo e pertencem à Igreja de Jesus Cristo, elas não tolerariam me ouvir dizer isso em via pública. Jesus, o Deus, não ama cada pessoa, cada uma delas, sem nenhuma exceção. Essa não é uma verdade tolerada sequer por muitos cristãos. Eles odeiam ouvir isso. Eles dirão: você está louco. Eles dirão: isso não é possível. Jesus morreu por cada pessoa na cruz, porque Deus ama cada pessoa desse mundo. Mas a verdade é que mundo, em João 3,16, não significa uma espécie de amor universalista, ou de uma salvação universalista. Não significa que Deus amou cada pessoa, porque se fosse assim, o que estivesse sendo dito aqui, significaria então que Cristo fracassou em sua obra de salvação. Porque afinal Deus amou cada pessoa, o seu Filho morreu por cada uma, mas mesmo assim Ele é incapaz de salvar uma grande multidão que vai condenada à eternidade sem fim. Muitos se perdem todos os dias. Muitos estão morrendo, perecendo e abrindo os seus olhos do outro lado, na eternidade, em desespero profundo de alma, sem esperança, sem paz, atormentados em sua mente, em seu coração.
Não importa quanto alguém se esforce para dizer que se tal pessoa foi condenada, foi porque ela não usou bem o seu livre-arbítrio. Não importa quantas pessoas se esforcem para justificar, para tentar conciliar o amor de Deus por cada pessoa, a morte de Jesus por cada uma, mas a justificar porque que algumas são condenadas ao inferno, não importa quanto estas pessoas se esforcem para justificar a condenação de alguns, dizendo eles não usaram bem o seu livre-arbítrio, escolheram mal, a sua vontade não se inclinou para Deus, ela não cogitou das coisas do Espírito, mas o apóstolo Paulo diz que o homem carnal natural não pode compreender as coisas do Espírito de Deus. E por que não pode? Ele diz porque as coisas de Deus são uma loucura para os homens que estão separados de Jesus Cristo. Eles não podem entender estas coisas porque elas só podem ser discernidas pelo Espírito, diz o apóstolo Paulo. Não importa mesmo quantas pessoas se esforcem para justificar a condenação de algumas, dizendo elas, Cristo morreu por elas, mas elas se perderam, não importa quanto elas se esforcem, porque se isso fosse verdade, se ainda fosse verdade, ainda que fosse verdadeiro, que Cristo morreu por um homem, mas este homem usou mal a sua vontade e então ele foi condenado. Ainda que isto fosse verdadeiro, ainda assim Cristo teria fracassado. Porque ele, como Deus, sendo Deus encarnado, ele não é capaz de mudar a vontade de um homem e de salvá-lo. Ele está submisso à vontade dos pecadores, e você não pode acreditar num Deus que se submete a pecadores. Ele é o Deus soberano, que governa os corações, que guia a história. Mas afinal, como nós devemos entender a palavra mundo aqui em João 3,16? Porque Deus amou o mundo, Deus amou pessoas sem discriminação. Ele não escolheu exatamente um povo, uma nacionalidade para dizer assim, eu vou mandar o meu filho para salvar esse povo aqui especificamente. O que João está dizendo aqui para nós, as palavras de Jesus, Deus amou o mundo, significa que Deus não resolve salvar pessoas pela cor da sua pele, pelo seu idioma, o lugar onde ela nasceu, sua cultura. O que João está dizendo aqui é que Deus ama pessoas que Ele escolheu para amar, pessoas que estão em todas as partes deste mundo. E você pode ser uma destas. Você pode ser alguém que é alvo do amor de Deus. Não importa se a sua família é mais ou menos ajustada, não importa o seu histórico de vida, não importam as suas raízes. Deus amou pessoas em todos os lugares. A celebração dessa verdade está no livro do Apocalipse, no capítulo 5, verso 9, quando ali em Apocalipse diz que com seu sangue Ele comprou homens, pessoas de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas, gente de todas as partes. Ele amou pessoas que estão por todo o mundo. Ele amou os seus eleitos que estão por todo o mundo. E Ele os amou de tal maneira que deu seu Filho com esse propósito. Ele amou tão especialmente, Ele amou tão surpreendentemente, Ele amou tão maravilhosamente que Ele então deu o seu Filho para que cada um daqueles que são alvo do seu amor, escolhidos para serem amados, sejam salvos pelo sangue e pela obra do seu Filho Jesus. Se nossos olhos estiverem totalmente na misericórdia de Deus, então toda a glória pela salvação estará concentrada no amor dEle. Coloquemos os nossos olhos na misericórdia dEle.
E se você me perguntar nessa noite, talvez provocado pelo que você está ouvindo aqui hoje e confrontado pelo que você está ouvindo aqui hoje, e então você dissesse: mas e se eu desejar, e se eu buscar, e eu não for uma destas pessoas por quem Ele morreu, escolhidas e amadas por Ele, qual será o meu fim? Eu direi a você: essa pessoa não existe, porque se você for ao Filho dele, se você o amar, se você o desejar, se você chegar-se a Ele pela fé, então Ele jamais dispersará você, Ele jamais lançará você fora. Porque todos os que se achegam a Ele foram amados e chamados e escolhidos por Ele. Você não tem como escapar disso. A segunda verdade desse texto nos ensina que Deus fez algo infalível. Ele fez algo que é surpreendente. Seu amor é surpreendente, mas Ele fez algo infalível. O texto diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A obra do Filho de Deus poderia falhar? O comentarista bíblico, ele diz: a coisa mais extraordinária sobre a fé é que ela nos livra da condenação ou da destruição eterna. Todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê. Se você crê, você tem a vida eterna. Você precisa crer. Você não precisa dar dinheiro. Você não precisa ouvir um sermão sobre quanto você tem que dar para Deus para ver o quanto que Ele vai te abençoar. Você não precisa ficar ouvindo que Deus quer te fazer próspero para que você tenha certeza do amor dele por você. Os verdadeiros pregadores do Evangelho, eles nunca tentaram provar às pessoas o amor de Deus, oferecendo a eles coisas dessa natureza. Porque a Escritura diz que Deus provou o seu amor por nós, dando o seu Filho em nosso favor. Como eu posso saber que a obra de Deus é infalível? Você pode saber e ter a certeza disso, porque Deus colocou o seu Filho na cruz, pregado ali. Você acha que Deus pegaria o seu filho, seu unigênito filho, Ele o cravaria na cruz, se Ele não tivesse a certeza do que Ele estava fazendo através daquilo, e se Ele não tivesse o poder de levar ao fim aquilo que Ele mesmo começou? Os homens vêm ao mundo debaixo da ira de Deus. Eles vêm ao mundo mortos em seus pecados e delitos, completamente incapazes de qualquer bem para com Deus. Se o seu coração está tremendo dentro do seu peito, se os seus pensamentos estão borbulhando, se o seu espírito está agitado dentro de você agora, enquanto você ouve a voz dele, não sou eu que estou produzindo isso em você, eu não sou nada. Mas creia, é o seu Espírito, é o Espírito de Deus falando ao seu coração, para que você creia no Filho de Deus. Porque é Ele quem desvenda os olhos dos pecadores, é Ele quem desvenda o coração dos homens pecadores. A verdade é que, tendo uma compreensão correta segundo as Escrituras,
acerca do estado do homem natural, simplesmente é impossível que o homem creia, que o homem venha à fé em Jesus, senão pela obra soberana, irresistível do Espírito Santo. Isso é graça irresistível, meus irmãos. É a graça que faz o seu coração se agitar, explodir dentro do seu peito. É a graça que faz os seus pensamentos borbulharem. É a graça que faz com que, enquanto você ouve a voz dele, os seus olhos parecem não saber o que enxergam, se enxergam a realidade, ou se enxergam a eternidade. É obra dele para levar você ao Filho dele, para convencer você de que você precisa se render ao Filho dele, que você precisa crer no Filho de Deus, que você precisa largar tudo que você vem sustentando e você precisa dizer: Jesus, aqui eu estou, aqui completamente rendido estou. Mas sobre a fé, Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses a sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 2, Paulo diz: porque a fé não é de todos. E quando ele escreve a sua carta a Tito, no capítulo 1, verso 1, ele escreve: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé, que é dos eleitos de Deus. A fé não é de todos ou não pertence a todos, mas a fé para cada um dos eleitos do Pai. Embora Cristo seja exposto como crucificado aos olhos de todos que podem ouvir sobre a sua morte na cruz do Calvário, somente os olhos dos eleitos, somente os eleitos de Deus cujos olhos são abertos podem enxergá-lo como o Cordeiro que morre para pagar pelos nossos pecados. Somente os olhos daqueles que foram escolhidos por Deus antes da fundação do mundo, conforme Paulo escreve em Efésios 1, versos 3 e 4. Somente os seus olhos podem contemplar o Cordeiro levado ao matadouro. Podem olhar para ele, podem então reconhecê-lo como seu Salvador ali. Você é um destes eleitos? Você pode olhar para a cruz agora e você pode ver o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo ali? Você crê nele? Solos Christus. Esta foi uma das bandeiras da Reforma Protestante. Solos Christus. Somente Cristo pode salvar você. Não há mediadores entre nós e Deus, apenas Jesus Cristo, Filho de Deus. Não há muitos que podem nos socorrer entre nós e Deus, apenas Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, disse João. Ele é aquele que cobre os nossos pecados. Ele é aquele que remove os nossos pecados. Pelo seu sangue e sua carne nós temos acesso ao Pai. Nós temos comunhão com Deus. Essa obra infalível do Filho de Deus consagra a nós a vida eterna. Isso é o oposto da morte eterna. Adão, nosso pai, naquele jardim, ele nos selou debaixo da morte. Ele transgrediu o pacto de Deus. Ele caiu e ele nos arrastou em sua decadência. Ele transgrediu a lei do Senhor e ele nos fez mortos como ele morreu. Nos tornou pecadores e caímos no desagrado de nosso Criador. Ele nos representava quando nós pertencíamos a este mundo. Mas Jesus Cristo, Filho de Deus, Ele nos consagrou a vida eterna pelo seu sangue. E nele nós não temos mais nenhum temor, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Nenhuma,
condenação há para quem está em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Nenhum homem pode condená-lo no tribunal de Deus. Os demônios não podem condenar você no tribunal de Deus. Satanás não pode condenar você no tribunal de Deus. Porque Ele nos justificou. Porque aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós. Ele nos justificou dos nossos pecados. Nele nós temos a segurança da vida eterna, porque a sua obra é infalível, meus irmãos. Segundo aos Coríntios 5:21, Paulo escreveu: aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós. O Pai fez Cristo, seu Filho, pecado por nós, para que nele, em seu Filho, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Paulo está dizendo que Deus, o Pai, Ele tratou o seu Filho como um pecador, embora Ele não fosse pecador. Ele o tratou como um pecador. E embora o seu Filho não fosse pecador, Ele o fez o nosso substituto naquela cruz. Ele fez o seu Filho morrer em nosso lugar. Ele sofreu o castigo pelos nossos pecados, daqueles que creem nele. Isso não pode falhar, acredite nisso. Ele não pode perder nenhum sequer das ovelhas pelas quais Ele deu a sua vida naquela cruz. Ele não pode fracassar em salvar nenhum de vocês. Ele não vai fracassar. Ele não vai falhar. Ele foi enviado como expressão do amor de Deus por pecadores. Olhe para Ele hoje. Coloque os seus olhos nele. Veja-o erguido. Veja o seu Salvador. Veja o Cordeiro que foi dado para a sua salvação. Creia no amor de Deus. Creia em Jesus Cristo. A obra de salvação, meus irmãos, realizada por Jesus, infalível. É infalível porque o amor de Deus não pode falhar. Para mim, há uma das passagens mais maravilhosas no Antigo Testamento sobre isso. Jeremias 31, verso 3, está escrito: de longe se me deixou ver o Senhor. Escute: com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade eu te atraí. Deus atrai todos os que Ele ama. No dia 6 de janeiro de 1850, uma forte tempestade de neve chegou à cidade de Colchester, na Inglaterra. Paralisou a cidade naquele dia. E um rapaz, ele não conseguiu ir para a igreja dele, chegar lá. A coisa estava feia. Havia uma igreja metodista perto da sua casa. Ele não teria que se expor a tanto perigo e, quem sabe, nem conseguir chegar na sua própria igreja. Nós estamos falando do século XIX, gente, sabe? Não tinha Uber, metrô em Londres, na Inglaterra, em Colchester. Então havia uma igreja metodista perto de sua casa, e o pastor daquela igreja, nem ele conseguiu chegar na própria igreja naquele dia, naquele domingo. E um irmão da igreja, um irmão crente, piedoso, mas um leigo, ele não tinha nenhuma formação teológica, ele precisou ir para o púlpito daquela igreja e pregar naquele dia. Não deve ser uma coisa muito fácil pregar para quem não está treinado e preparado para isso, e habilitado, porque não é para a gente uma coisa simples e fácil.
acredite. Mas aquele rapaz precisou pregar. Então ele leu Isaías 45:22, que diz: olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra. E aquele rapaz ficou meio que girando em círculos, lendo isso. Olhem para mim e sejam salvos. E aquele moço que não conseguiu chegar na sua igreja e que entrou naquela igreja metodista naquele domingo, se sentou em um daqueles bancos e ele estava muito abatido, muito triste. E aquele rapaz que pregava, olhando para ele, que vivia há meses em profunda angústia, abatido por causa dos seus pecados. Aquele rapaz tinha crescido num lar cristão, seu pai e seu avô eram pastores, pregadores do Evangelho. Talvez seja o seu caso aqui nessa noite. Não porque seu pai e seu avô foi pastor, mas porque talvez você vem de uma linhagem cristã. Mas aquele moço, ele não tinha certeza de salvação, ele não tinha convicção e alegria de salvação. E aquilo estava atormentando a vida dele, o coração dele. Aquele pregador ali, improvisado naquele domingo, ele repetindo: olhem para mim, sejam salvos. Então olhou para aquele moço e ele disse, como que olhando em seus olhos: não é preciso fazer uma faculdade para ser capaz de olhar. Qualquer um pode olhar, uma criança pode olhar. Ele olhou para aquele moço mais profundamente e ele disse: meu rapaz, você parece extremamente infeliz. Olhe para Jesus Cristo hoje. E aquele moço levantou os seus olhos pela fé para Jesus. Ele olhou para Cristo pela fé. E naquele dia, Charles Haddon Spurgeon, ele se converteu a Jesus Cristo. E ele foi um dos maiores pregadores que a igreja já conheceu. Louvado seja Deus por isso. Ele era um homem fraco, um homem debilitado espiritualmente, cheio de temores, pressionado pelos seus pecados, sem a segurança, sem certeza de salvação. Até que a voz do Senhor penetrasse em seu coração e dissesse: olhe para mim, seja salvo. E ele olhou para Cristo e ele se converteu naquele dia. E ele então se tornou um embaixador poderoso do Evangelho da graça de Deus. Talvez seja você hoje repetindo o que Spurgeon viveu naquele dia, olhando para Jesus Cristo e sendo salvo. Bendito seja Deus pelo seu surpreendente amor que alcança os pecadores. Amém.